Então, a gente viu, né, que um dos critérios importantes é a quantidade de vítimas. Então, vamos, para terminar, né, a exposição, quais problemas afetam as maiores quantidades de animais? Não são aqueles que os ativistas normalmente têm em mente. Tá? Então, a gente vai ver alguns dados sobre os animais explorados, sobre os animais da natureza, e vamos mencionar brevemente o futuro em longo prazo, mas é só bem breve hoje, porque a gente vai falar disso só a aula toda amanhã. Todas as estatísticas que eu vou citar aqui, eu fiz um textinho com as referências de onde eu tirei, tá? Dos estudos lá de estatísticos, né? Então, e quem quiser acessar está aqui. Então, vamos lá. Sobre os animais explorados, né? Os ativistas da causa animal, né? Por exemplo, os ativistas veganos, quando eles querem mostrar o quão grande é a quantidade de animais que são mortos para consumo, eles costumam dizer o seguinte: olha, 80 bilhões de animais são mortos mundialmente por ano para consumo. É um número grande mesmo. Mas tem uma coisa que esses ativistas estão esquecendo, que essa é a quantidade só de mamíferos e de aves. A quantidade de animais em geral, mortos, é muito maior, infelizmente. Né? Então, não é que esses ativistas estão errados em mencionar os 80 bilhões. Isso deve ser mencionado, isso é bom. O que eles estão errados é esquecer todo o resto, e esse todo o resto é quase todo o resto. Vou explicar por quê. Tá? Então, vamos ver alguns dados sobre mortes anuais de animais explorados em nível global. Tá? Então, mamíferos e aves, como a gente viu, em torno de 80 bilhões. Peixes criados em fábricas, entre 51 e 167 bilhões. Peixes capturados diretamente no mar, entre 787 bilhões e 2,3 trilhões. Animais aquáticos usados como ração para os peixes que são criados para os humanos consumirem, entre 462 bilhões e 1,1 trilhão. Crustáceos criados em fábricas, entre 255 e 604 bilhões. Bichos da seda mortos para a produção de seda, entre 420 bilhões e 1 trilhão. Insetos mortos para consumo, entre 2 e 3,2 trilhões. Cochonilhas mortas na produção do corante carmim, entre 4,6 e 21 trilhões. Não são bilhões, é trilhões. E camarões pescados diretamente no mar, em torno de 25 trilhões. Somando isso tudo, a gente tem algo entre 34 e 54 trilhões de animais mortos anualmente em nível global na exploração. Então, o que isso quer dizer? Que os 80 bilhões, que são normalmente mencionados pelos ativistas, são só entre 0,1% e 0,2% dos animais mortos na exploração. Todo o restante são esses outros aqui, que normalmente são esquecidos pelos ativistas. Né? Então, novamente, a gente não está falando aqui para não falar de porcos, vacas, aves, né, mortos. É muito importante falar desses animais e do quanto sofrem e de quão prejudicados são com a morte. O que a gente quer é que também fale muito mais desses outros aqui, porque a quantidade deles é bastante maior. Sobre os animais na natureza. Né? Não existem estatísticas sobre o número de mortes anuais dos animais na natureza em decorrência dos processos naturais. Por quê? Porque até o momento poucas pessoas repararam na seriedade dessa questão, no quão importante é isso. Mas para a gente ter uma ideia da diferença de proporção entre animais da natureza e os animais explorados, dá de a gente fazer uma comparação com as populações em um dado momento. Sobre isso tem estatísticas. Tá lá naquele texto lá de onde é que eu tirei, né, as estatísticas. A população de animais sencientes na natureza, em um dado momento, está entre 1 a 10 quintilhões de indivíduos. 1 quintilhão é 1 com 18 zeros. Né? E vamos comparar, então, por exemplo, com a população mundial em um dado momento de animais criados como estoque para serem explorados. Sejam lá se forem animais vertebrados terrestres, invertebrados terrestres, vertebrados aquáticos, invertebrados aquáticos, a população deles em um dado momento é 4,34 bilhões. Aí a gente tem que perguntar, o quão maior é 1 a 10 quintilhões, que é a população de animais selvagens, em comparação a 4,34 bilhões. Esses números são tão grandes que quase todos nós temos dificuldade de imaginar a comparação. E para a gente entender, é útil a gente fazer a analogia com o período de um ano.
Então vamos supor que a gente somasse os animais da natureza e os animais explorados e isso tudo fosse equivalente a um ano. 4 bilhões seria no máximo 14 segundos do ano. Todo o restante, todos os outros dias, 365 dias menos 14 segundos seriam os animais na natureza. Por isso que a gente fala que a quantidade de vítimas é tão gigantesca dos processos naturais. Tá? Isso vai dar, então, uma dimensão aproximada do quão grande é a quantidade de animais na natureza. Então, por último, o futuro. Né? Esse número que é gigantesco, que a gente viu, né? Como eu falei, o mundo é basicamente sofrimento. Tanto dos animais prejudicados por práticas humanas, quanto dos prejudicados por processos naturais, pode vir a ser astronomicamente maior no futuro. Tão gigantesco que tudo que existe de terrível no mundo hoje vai ser um grãozinho de areia em comparação. Por conta de novas tecnologias que já estão surgindo e vão surgir daqui a algumas décadas. Então, por isso que nos últimos anos vem crescendo o debate sobre a importância de como nossas decisões afetam o futuro em longo prazo, que é o tema do longo prazismo que a gente vai ver na próxima aula.